Você já ouviu falar do Zorro, certo? Aquele herói de capa e espada, o cavaleiro mascarado que defendia os oprimidos e marcava seu nome com um Z. A imagem que temos dele, graças aos filmes e séries de TV, é a de um nobre justiceiro Dom Diego de la Vega, que usava sua identidade secreta para lutar contra a tirania. Mas, e se eu te dissesse que a história real por trás dessa lenda é muito mais sombria e complexa do que você imagina? E se o verdadeiro Zorro, ou os homens que inspiraram sua criação, fossem na verdade figuras muito mais perigosas do que heróicas? Prepare-se, porque hoje vamos desmascarar a lenda e revelar a verdade chocante por trás do Zorro. Para entender a origem do Zorro, precisamos viajar no tempo, para a Califórnia de meados do século XIX. Naquela época, a região era um caldeirão de tensões. Era um território espanhol, mas com a presença cada vez maior de colonos americanos. E a população local, os califórnios, se sentia espremida entre a corrupção do governo mexicano e a ganância dos recém-chegados. Nesse cenário de injustiça e instabilidade, surgiram as primeiras histórias sobre bandidos sociais, homens que, aos olhos do povo, roubavam dos ricos e poderosos, não por ganância, mas como uma forma de protesto. Foi nesse ambiente que nasceram as lendas de figuras como Joaquim Murrieta e Tiburcio Vázquez, bandidos reais que se tornaram heróis populares. As pessoas contavam histórias sobre suas fugas ousadas, sua habilidade em enganar as autoridades e seus atos de generosidade com os pobres. Eram vistos como símbolos de resistência contra um sistema opressor. Foi a partir desses contos, misturando fato e ficção, que escritores como Johnston McCulley criaram, em 1919, o personagem que conhecemos como Zorro. Ele pegou a essência desses bandidos reais e a romantizou, transformando-a em Dom Diego de la Veiga, um nobre que vivia uma vida dupla. Mas vamos separar a ficção da realidade. Os homens que inspiraram o Zorro não eram nobres entediados brincando de herói. Registros históricos e testemunhos da época pintam um quadro bem diferente. Eles eram, em sua maioria, fugitivos da lei, ladrões habilidosos e muitas vezes homens violentos movidos por vingança pessoal. Eles não lutavam por um ideal abstrato de justiça. Lutavam para sobreviver e para acertar as contas com aqueles que os haviam prejudicado. A ideia de roubar dos ricos para dar aos pobres era, na maioria das vezes, uma justificativa conveniente. O principal objetivo era o enriquecimento e a sobrevivência. Pense bem. Em uma terra sem lei, a linha entre justiceiro e criminoso é muito tênue. Esses homens usavam a fama de justiceiros como um escudo, uma ferramenta de relações públicas, para ganhar o apoio do povo. Enquanto a população os via como heróis, eles podiam operar com mais liberdade, encontrando esconderijos e informações. Mas nos bastidores, a realidade era outra. Relatos da época descrevem esses Zorros da vida real como homens perigosos, meticulosos e, quando necessário, extremamente cruéis. E aquela famosa marca, o Z, feito com a espada, no cinema, é um símbolo de esperança, a assinatura do herói. Na realidade era uma marca de intimidação. Imagine encontrar um Z entalhado na porta de sua casa. Não era um aviso de que a justiça estava chegando. Era uma ameaça direta. Era uma forma de dizer: eu estive aqui, estou te observando, e posso voltar a qualquer momento. Era uma tática de terror psicológico para controlar territórios e garantir que ninguém se atrevesse a cruzar seu caminho ou a denunciá-los às autoridades. Era a assinatura de um homem que queria ser temido, não apenas admirado. Ao contrário do herói romântico que só confronta soldados corruptos, os bandidos históricos não faziam distinção. Eles atacavam postos do governo, sim, mas também assaltavam ranchos de ricos fazendeiros, mesmo aqueles que não eram particularmente tiranos. Qualquer um que tivesse dinheiro ou poder era um alvo em potencial. A violência não era apenas uma ferramenta de defesa, era usada para extorquir, ameaçar
e manter o controle. A habilidade com a espada e com a pistola não servia apenas para duelos honrados, mas para garantir que suas exigências fossem atendidas, sem questionamentos. A grande transformação de bandido perigoso para herói popular aconteceu, de fato, nas mãos dos escritores, e principalmente de Hollywood. O cinema pegou a figura complexa e moralmente ambígua do bandido social e a limpou completamente. Removeu a crueldade, a ganância e a vingança, e no lugar colocou nobreza, altruísmo e um código de honra impecável. Dom Diego de la Veiga é a versão idealizada, a fantasia que gostaríamos que fosse real. Um homem rico e educado que, por pura bondade, arrisca tudo para defender os fracos. É uma história muito mais confortável e inspiradora do que a de um homem desesperado e violento, lutando por sua própria sobrevivência. Então, quem era o verdadeiro Zorro? Ele não era nem um herói puro, nem um vilão completo. Os homens que o inspiraram eram produtos de seu tempo. Uma era de profunda desigualdade, conflito e injustiça. Eram figuras carismáticas, inteligentes e, sem dúvida, corajosas. Mas também eram implacáveis, calculistas e capazes de grande violência. Eles manipulavam sua própria imagem, cultivando a fama de benfeitores para encobrir suas atividades criminosas e garantir o apoio popular, que era sua maior proteção. Eles eram a personificação da astúcia humana, em sua forma mais selvagem. A capacidade de ser amado e temido ao mesmo tempo, de inspirar lealdade nas aldeias, enquanto espalhava o terror entre seus inimigos. Essa dualidade é o que os tornava tão fascinantes e, ao mesmo tempo, tão perigosos. Eles não eram um símbolo simples de bem contra o mal. Eram o reflexo de um mundo cinzento, onde a sobrevivência muitas vezes exigia atos que hoje consideraríamos monstruosos. No final das contas, a lenda do Zorro nos ensina algo poderoso sobre como construímos nossos heróis. Muitas vezes, preferimos a história bonita e inspiradora, a verdade crua e desconfortável. Transformamos figuras complexas em símbolos simples, porque precisamos acreditar que mesmo nos tempos mais sombrios, existe alguém lutando puramente pelo bem. Mas a história real, com todas suas nuances e contradições, é muito mais interessante. O Zorro histórico não era o cavaleiro de armadura brilhante dos filmes. Ele era um sobrevivente astuto, um mestre da manipulação e um homem muito, muito mais perigoso do que a lenda nos fez acreditar. Da próxima vez que você vir o Zorro na tela, com seu sorriso galante e sua espada ágil, lembre-se da figura sombria que se esconde por trás da máscara. Um homem forjado pela violência e pela injustiça de seu tempo, que usou o medo como arma e a fama como escudo. A verdade por trás do Z não é uma história de heroísmo puro, mas um conto fascinante sobre poder, sobrevivência e a incrível capacidade humana de transformar um bandido temível em um ícone imortal. Obrigado por me acompanhar nesta jornada para desmascarar uma das maiores lendas da cultura pop. Se você gostou de descobrir a verdade por trás do mito, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!